Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas aqui de Uma Hora de Poesia. Meu nome é Rogério Generoso e estamos aqui no canal Arte Agora para Uma Hora de Poesia. Antes de mais nada, quero convidar vocês a estarem dando suas likes, a compartilhar e a partilharem nosso canal e este programa para que mais pessoas estejam conosco, né? E aumentar nossa visualização, de nossos autores, nossa programação. O canal Arte Agora é uma iniciativa da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, capitaneada pelo nosso tio Alexandre Santos, que divulga 16 programas de cultura, política cultural, dos mais diversos temas ligados à cultura, à educação e informação. Nós estamos aqui, querido, fazendo uma série de programas sobre autores e autoras que estarão conosco na 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, especificamente na plataforma de lançamento da Bienal, onde eu fiz uma parte da curadoria da programação. Hoje, com grande alegria, nós estamos no nosso quinto programa da série e convidamos uma autora que está despontando aí no meio literário, né? Que é a Maria José de Mello. Quem é a Maria José de Mello? Maria José de Mello é natural de São Caetano, do Agreste Pernambucano, né? E mora atualmente em Jaboatão dos Guararapes, na nossa região metropolitana. É escritora de formação, ela é geógrafa e poetisa de eterna alma regionalista com pretensões de ser universal. Na literatura, escreve desde 2013 em Viagem. Em julho de 2021, passou de fato a se dedicar à escrita em gêneros literários, escrevendo poema, crônica e romance. Em 2022 e 2023, teve 6 participações em antologias e foi finalista do primeiro concurso literário do jornal A Nova Democracia. Atualmente, ela é membro do coletivo Escribas e da comunidade de Escritores Admiráveis, da Agência de Comunicação LC. Autora dos livros A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco, pela Indica, 2021, e a de Tirana Poética, Toma Aí um Poema, de 2003. Finalizou seu terceiro livro, Memórias Literárias de Amora, uma carta manifesto, e está escrevendo um projeto de trilogia. Para debatermos, conversarmos, eu chamo Maria José de Mello para estar conosco e iniciarmos aqui esse bate-papo que nossos assistentes terão acesso a mais detalhes sobre Maria José e sobre sua obra A Tirana Poética, que estará sendo apresentada na 14ª Bienal na plataforma de lançamento, no dia 8 de outubro, um domingo, às 11 horas da manhã. Estamos agora no aguardo, Maria José. Pode chegar, viu, Maria? Pode chegar para a gente. Oi, Olá, querida. boa noite. Olá, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque Bom dia, boa tarde, boa noite, né? vai estar lá à disposição na playlist do canal, até agora, né? Então, a qualquer momento, a pessoa pode ir lá, né? Se não puder estar vendo agora, em loco, qualquer momento, liga lá,
Entre no canal e assiste o Batista de Melo. Tudo bom, querida? Tudo bem. Primeira pergunta, eu acho que todo assistente quer saber. O que é a gitirana poética? O que é gitirana? Eu fiquei meio assim. Nem me perguntei antes na pré, porque eu quis também fui impactado. Eu fiquei, desculpe minha ignorância, mas eu sabia o que é gitirana poética. Mas realmente é um título que impacta desde o processo da pré-venda, eu percebi o impacto que o nome causava, porque eu faço a divulgação no Recife Antigo, né? Assim, com pessoas que nunca me viram. E quando elas têm acesso ao primeiro nome, mas o que é Gitirana, né? Assim, se você olhar para a capa do livro, dá mais ou menos para você, assim, meio que deduzir o que é a Gitirana aqui. Hum. Mas diga que o público quer saber o que é. Não vou ficar no meio tempo. Que danada é a gitirana? Gitirana é uma flor, né? Que ela nasce em qualquer, assim, ela é uma trepadeira. Eu não sei a família ao certo como é o nome, mas ela é bem comum no Agreste, né, de Pernambuco. Na região, né, que eu nasci, eu nasci no município de São Caetano, e no ano de 2014, quando eu fui, né, visitar minha família, enfim, eu passei por um local e tirei uma foto da Gitirana, mas eu não sabia que esse nome era Gitirana. Às vezes a gente tem outros nomes, né? Às vezes fala até outras coisas que às vezes nem é o nome mesmo, assim, mais conhecido, né? E essa foto foi tirada em 2014 e agora, em 2023, ela foi para o projeto do livro, porque dentro do livro tem essa foto que eu tirei, né? E ela fez parte do projeto gráfico, né, do livro. Então, a gitirana, ela é assim uma flor sensível, né, que ela nasce em qualquer local, assim, vai se embrenhando nas cercas, na na vegetação que tem, né? Onde ela vai podendo crescer e ir-se embora, né? Então, o próprio nome é uma simbologia a mim, enquanto escritora, enquanto pessoa, né? Enquanto geógrafa, que de alguma forma é muito intrusa, né? Assim, eu saí lá de São Caetano e vim, né, aqui morar na região metropolitana de Recife, em Jaboatão, né, no município de Jaboatão. Entrei na universidade, fiz o curso de geografia, né? Desenvolvi, durante quase 8 anos, uma pesquisa sobre impactos de grandes obras em comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco, agora no Rio Paraíba, né, com a transposição. Então, assim, carrega muito essa simbologia, né, o nome, a Gitirana Poética, porque poderia ser a Maria Poética. Porque desde criança sempre eu quis ser escritora, eu sempre tive essa sensibilidade para criar histórias, né? É uma curiosidade muito grande, assim, com os detalhes das coisas, mas por falta de contato com pessoas eu morava no interior, né? Minha escola não tinha uma biblioteca grande, não havia incentivo, né? Então eu era muito distante da leitura, né? Mas a imaginação fértil, ela não precisa, né? Você não precisa escrever, mas você precisa somente pensar, né? E eu fui construindo, né? As histórias, o que eu queria ser. é,
Claro, quando eu entrei na universidade, né, o acesso a bibliotecas, né, enfim, o mundo se abriu para mim, né, eu falo. E com essa nova vida, né, foi aí que a escrita realmente ela foi se desenvolvendo e eu fui escrevendo em diários, né, mas eu, enquanto escritora mesmo, só caiu a ficha depois do primeiro livro, publicado em 2021, né? Então, a Gitirana Poética, ela surge, inclusive, no período da pandemia, né? As crônicas, as poesias, e ela traz muito uma transição do meu processo profissional, né? Eu me afastando do meio acadêmico, da universidade, e entrando na literatura por uma necessidade muito pessoal. Eu tive muita dificuldade assim na minha vida toda, né? Por várias questões que hoje, enfim, está chegando a que eu tenho grandes possibilidades, né, de estar dentro do transtorno do espectro autista, então é muita coisa envolvida, assim. Então, a Gitirana Poética é como se fosse o meu primeiro passo para entrar na literatura brasileira, né? E assim, é uma escrita muito antiga, apesar de ser um livro publicado em 2023, né? Eu, assim, ouvindo a sua narrativa, são duas coisas que me chamaram a atenção. Você realmente, da literatura, você tem a alma, como é que diz aqui, Regionalista. jornalista, querendo ir para o universal. É É, insano. Hoje você está no Recife antigo, Recife não reconhece, e Recife daqui a pouco é a tua aldeia, como dizia a Fernanda Pessoa, o mundo, né? O mundo está aí, da Maria José de Mello. assim, quando eu criei essa frase, né, que eu, né, uma poetisa em uma identidade regionalista, né, porque isso já era desde a graduação, na ciência, eu já trazia essa origem muito forte no meu sotaque, na minha forma de se expressar, na minha forma de viver, né? Enquanto ser humano, eu ainda carrego muito traço, né, dessa origem camponesa, né, dessa origem interiorana. E na universidade eu conheci o conhecimento, né, que é uma coisa universal, que é uma coisa ampliada, né? E a partir dessa entrada na universidade eu conheci a dialética, né, as concepções filosóficas, as teorias. E as teorias, elas de alguma forma, elas são universais, né? Então, o meu contato principalmente com o marxismo, né, que fala do proletariado, né, de uma forma ampla, universal, eu acho que tá mais ou menos aí, essa minha junção, né? Eu de origem camponesa, saindo de São Caetano, chegando na universidade, mas tendo acesso a um conhecimento que é universal, né? E o particular, ele está no universal, né? O Eu acho que conhecimento, Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, traz muito isso, assim, né? Aquele ser humano que ele descreve, né? Aquele sertanejo lá, daquele sertão mineiro, ele então, é o mundo, né? pois é. Você chega na universidade e você está de cara com o recorte, né? Com o método, e a sua pesquisa já traz um escopo aí, um bojo, né? Essa, a sua origem, né? Quando você vai pesquisar sobre o universal que é essas grandes obras entrando
nas comunidades. É, E, então, o impacto, né? Você está fazendo um caminho inverso também, né? Você foi e agora você volta para ver como é que essa universalidade do sistema, né? Ela repercute, né? Eu creio que é mais sim. ou menos isso. Me diga uma coisa, quando é que começa a nascer a poesia, a escritura e morrer um pouco do ranço acadêmico? Não que o conhecimento o método está ali, não tem como você dizer. Mas quando é que a ludicidade, né, quando é que a subjetividade ela começa a tomar esse corpo e hoje Maria José de Mello, camponesa, está aí nesse ambiente literário, na cultura. Onde é que você percebe isso? O poeta Dylan Thomas ele diz uma frase que é interessante. Dylan Thomas é o poeta Gaulês, né? E ele diz assim, o aparecimento de um poema, um verdadeiro poema, altera a realidade. E eu concordo plenamente com ele. Quando é que essa realidade foi modificada em você? Quando é que você se você? Então, é um processo bem. Foi muito difícil, essa minha transição, porque ela está muito relacionada, como eu falei, né? Esse ano, o psicólogo, ele assim, afirmou, né, que eu sou autista, e assim, esse diagnóstico está chegando agora, né, em 2023. E a gente sabe que quem está dentro do espectro tem muitas, tem deficiências, a minha não é intelectual, né? Pelo contrário, eu tenho altas habilidades, mas foram, situações que eu passei que eu não entendia, né? Eu não compreendia, inclusive na própria academia, porque eu era tão incompreendida, né? Assim, eu avançava demais, eu escrevia demais, eu estudava além ali da média. Eu estou acima da média, né? Se for avaliar do ponto de vista assim da minha geração, né, o que minha geração traz, né, de contribuições, né, seja na ciência, na literatura, enfim. E era coisas que me levaram muito sofrimento, assim, eu sofri violência sexual quando eu tinha 12 anos e isso gerou um trauma muito, eu desenvolvi, né, um transtorno de estresse pós-traumático e isso prejudicou muito minhas relações, né, afetivas, amorosas, sexuais. E mesmo dentro da universidade eu não conseguia perceber que havia um trauma que eu precisava ser estudada, né, por um especialista, por um profissional que estuda o comportamento, e eu ficava escrevendo no diário. Então, o diário, a partir de 2013, 2014, eu comecei, acho que, trazer a Maria pessoa de fato, né? As dificuldades, o que ela ainda não tinha conseguido na vida, e principalmente era um segredo, né? Foi 20 anos guardando esse segredo. E isso me prejudicou muito, né, clinicamente, assim, a minha vida, né? E assim, eu precisava escrever sobre isso, né? Então a pandemia, como eu saí do mestrado, não querendo mais voltar para a universidade, porque eu desenvolvi uma pesquisa que traz uma contribuição muito grande para entender a questão agrária brasileira, principalmente nordestina, né, a partir do semiárido brasileiro. Eu estudei a transposição a partir da teoria da renda fundiária de Karl Marx. Então, assim,
é algo novo, porque a transposição todo mundo fica só avaliando o fenômeno, os impactos, né? Mas assim, sem fazer essa conexão com realmente com o sistema capitalista, né? O que de fato a transposição gera, provoca nas comunidades, né, rurais, ribeirinhas que estão de alguma forma à margem do rio que recebe a água, né? E isso impactou muito no programa. O programa não aceitava eu, enquanto geógrafa, estudando Marx e aplicando lá no Cariri Paraibano. Como assim as pessoas só estudam o livro, né? E fica ali no livro. Mas eu sou de origem camponesa, eu sempre militei e eu sempre fiz trabalho de campo nas minhas pesquisas. Então, eu não ia ficar só lendo a teoria da renda fundiária no livro de Marx, coisa que ele estudou a Europa, né? A Inglaterra, uma ilha com uma condição climática totalmente diferente do semiárido. Então, eu trago contribuições, né, principalmente relacionadas à questão da água, o valor econômico. Isso gerou muita confusão. O meu orientador não aceitou nem que existia camponês, nem que eu estava maluca mesmo. Só que isso gerou uma carga negativa, emocional, uma sobrecarga emocional muito grande, que eu não soube tratar isso depois. Eu não sabia por que isso acontecia. Porque eu dizia assim, nossa, eu cheguei à conclusão de coisas que os teóricos lá em 1950 ainda não tinham, né, avançado tanto essa questão da semifeudalidade, que existe uma explicação econômica, e eu lá batendo, dizendo, gente, tá lá em Marx a explicação, né, inicialmente. Mas a gente tem que estudar a partir da realidade brasileira, o que temos na realidade brasileira, né? E isso incomodava muito. Como é que pode uma criatura que saiu lá de São Caetano, né, filha de camponês e mulher, tá trazendo esse monte de coisa, né? Numa pesquisa que ela fez em 2, 3 anos, né? Então era algo muito fora do comum. Na geografia, até que os professores é, acompanharam mais meu processo, porque eles me viram entrando na universidade, né? E viram realmente que eu me desenvolvi na universidade. No mestrado, eu já cheguei dizendo assim: entrou uma geógrafa no programa, né? Então, assim, eu já cheguei com a fama que eu já tinha da UFPE, né? E, assim, depois que passou tudo isso, chegou a pandemia e a crise bateu em mim, né? Eu disse, não, tem alguma coisa que precisa ser explicada. Eu acho que eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é. Desde de pequena que eu desconfiava que eu tinha um comportamento diferente, né? Que eu era, enfim, sempre discordava de tudo e de todos, sempre era diferente. E a partir dessa necessidade de me conhecer, que eu fui, de fato, percebendo que eu era escritora. E uma escritora com grandes habilidades, né? Assim, eu escrevo tanto poesia, como crônica, como narrativas longas, e a própria prosa, né, científica, um conteúdo mais racional, né? Mas esse conteúdo racional, essa coisa mais objetiva, eu avançava assim, mas por outro lado eu ficava muito mal quando eu terminava. Tanto no trabalho de conclusão de curso, na graduação, eu sofri muito, né, durante o processo, depois. E no mestrado, aí eu disse, não, tá faltando alguma coisa, né? Porque eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Eu falo o que eu acredito, né? Eu tenho um pensamento muito meu, né? E isso na academia se torna uma ameaça, né, para os professores
que estão ali já há muito tempo e disse, oxe, essa menina aí nem saiu do MIG e já está discordando de todo mundo, né? Assim, por exemplo, eu pegava um livro de José de Castro, né, Geografia da Fome, Sete Palmos de Terra em um Caixão, eu dizia, é isso. A, que- a questão, né, da realidade brasileira é isso que ele está apontando. Agora falta mais alguma coisa, né? E assim, era por conta do meu olhar, né? Eu vinha de uma realidade camponesa, então era muito mais evidente que eu iria, né, questionar a partir também do que eu estava aprendendo, né? Aí eu disse, não, tenho que escrever sobre quem eu sou. Aí começou surgindo, né? As crônicas. Porque a poesia sempre eu achei muito metafórica e eu não entendia muito bem. Eu gosto mais daquela poesia mais direta, né? Que fala, assim, aquela poesia mais popular, né? Então, eu comecei pela crônica e foi surgindo, né? As primeiras crônicas, eu falando do meu pai, do meu processo, né? Aí foi surgindo as poesias também, e no mês de outubro de 2021, porque eu comecei realmente a escrever depois que o meu primeiro livro foi publicado, porque eu me senti escritora, só que ainda era uma escritora muito científica, né? Uma escritora que estava muito relacionada à academia e que de alguma forma eu sentia que faltava alguma coisa, né? Então, aí eu fui entrando na prosa longa. Primeiro eu disse, eu fui cavando o terreno, né? Falando quem eu sou, a protagonista preferida, que isso era coisas muito antigas, né? Já que eu já pensava, mas não explorava no papel, né? Então, nasceu Memórias Literárias de Amora nesse processo, que realmente nesse livro eu falo do transtorno de estresse pós-traumático, né? Realmente como se desenvolveu desde os 12 anos. E ele se encontrou com o transtorno do espectro do autismo, né? Então, duas condições que eu não sabia que eu tinha, e nesse processo do livro, Memórias Literárias de Amora, foi aí que eu procurei, né, a ajuda profissional, a terapia. Primeiro especialistas, depois eu fui realmente sendo acompanhada semanalmente, né? Então já faz quase 2 anos, né, desse processo e eu finalizei esse livro. Sendo que já existia um projeto de trilogia que está muito relacionado à minha autobiografia também. Um deles eu já estou escrevendo sobre o autismo. O último vai ser sobre a questão da terra, questões relacionadas à questão do campo, né? E tem outro que está muito baseado no meu diário, né? As dificuldades para se relacionar, né, afetivamente, também se torna um enredo, né, de um livro. Então, essa é a trilogia, né? E possivelmente vai surgir mais livros, de crônicas, de poesias, porque eu escrevo assim, né? Ô, Maria, uma curiosidade. Você teve esse pós-traumático aos 12 anos e descobriu essa questão do autismo aos 20, em 2020. 30, eu tenho 34 anos. Parece não. Mas vê só, ontem, por acaso, eu entrevistei um especialista em educação inclusiva para infância. Parece que as coisas se conectam, né? E aí eu fiquei ouvindo a sua narrativa. Ela foi embaixadora da Agenda ODS da ONU de 2021, na Agenda 30,
de educação inclusiva e de qualidade. E ela fez uma série chamada Amigos Especiais, que ela trata a questão, por exemplo, nós temos um bate-papo na Bienalzinha, que é outro espaço da nossa querida Bienal, né? Uhum. Chamado o, a Estrela Autista. Tem o Peão, o Pequeno Grande Menino, que é sobre o nanismo. Tem outro livro que é sobre o albino, né? Tem outro que a gente chama a Sara Seriahara, que vai ser lançado, não, que é sobre uma sereia que não tem cabelo, não tem pelo nenhum no corpo, e ela tem que ajeitar. E eu fiquei pensando, poxa, ela foi embaixadora lá na está fazendo quadro lá, da Eco Woman. E eu fiquei pensando aqui, rapaz, olha, veja só, como essa falta de educação desde a infância, né, ela poderia ter reduzido, né, o direcionado melhor para o tratar do autismo, né? Porque me parece que você sofreu um preconceito mesmo, né? Muito, né? E não, até você não saber, né, quem É, era. as pessoas só falavam assim, tu é muito mimada, parece uma pessoa criada por vó, né? Mas assim, não Ah, sabe que isso é uma condição, né? futebol, né? Também é sobre criar futebol mesmo. Enfim. Eu pergunto a você, na Tirana Poética, voltando ao nosso foco, o que é que o que contém, qual é o conteúdo? Que poesia, tem crônicas, contos, tem uma média. É, é um livro de poesias, na maior parte, mas tem 5 crônicas. Ah, é? Eu divido mais ou menos o livro em três temas, mas o central do livro é uma poesia regional, né? A maior parte é regional. Eu Posso, falando do Agreste, posso de fazer São Caetano, do Sertão também, porque ok, ok, lá. Fala. Agreste e Sertão é, Quem é fala muito parecido. a conhecer um poema do livro, Você quer que os poemas meus são bastante longos, não tem problema. é, É mas porque tem um eu que estou ele curioso tá e ele tá na quarta capa, que é Estandarte e Beleza. pois é. Então, Ele tem 3 trechos na quarta capa e ele é a primeira poesia do livro. já que um trecho resolve, pode ser o trecho, o trecho. Ele tem Poema, 2 páginas. poema, É, poesia. então, essa poesia, ela nasceu, vou falar um pouquinho, porque ela é bem simbólica, que ela nasceu quando eu estava divulgando o meu primeiro livro no Recife Antigo. E quando as pessoas começavam a me perguntar as coisas, sempre eu era do contra, né? Aí a pessoa disse, você deveria carregar tipo um estandarte mesmo, né? Porque você é do contra mesmo. Aí nasceu, né? Estandarte Beleza, o nome da poesia. E eu falando de mim, né? Então, eu vou, vou contar uma história. Disseram-me que merecia um estandarte. Eu sou Maria, divijo de todo mundo. Oh, que teimosia, menina, a minha mãe dizia. Eu sou pequena, mas dizem que sou gênia. Eu penso longe, nisso, mestre, eu sou. Se vier com fragmentos, eu vou lá e junto tudo. Eu vou à raiz do problema, gosto de rastrear as profundezas das coisas. Eu bebo água do rio seco lá da minha terra, mas bebo água do rio São Francisco, rio profundo e salvador de um povo. Eu cá não perco uma ocasião para criar um estandarte. O Brasil ainda é sempre feudal. Afirmar isso me deu dor de cabeça. Oh, que teimosia! Aqui no Brasil, o camponês não tira o próprio salário, o operário mal paga a cesta básica.
Recuso-me a falar a capital de Roraima. A geografia é maior do que isso. Aprendi isso de capital na antiga quarta série. Meus poemas se chamam Liberdade, com disciplina. Ah, essa prontidão aprendi com os camponeses. Não sei bem rimar, rompi com a métrica e estou obrigada com a rima. Não consigo memorizar meus versos, falta de treino. Que preguiça, menina. A minha memória falha para decoreba, não sei o que é, mas a minha memória é boa para outras coisas. Não sei explicar, só sei que é assim. Estou igual a Chicó. Quando eu nasci, não tinha ninguém para cuidar de mim. Minha mãe teve que se virar e eu também, com choro no escuro, que atrás ainda não tinha chegado a luz. O candeeiro foi aceso. Assim, nasceu no Agreste de Pernambuco, lá em São Caetano, uma menina de nome Maria, no nupcial da flor, chamada de tirana poética. Essa poesia ela fecha, né? Com, inclusive falando do próprio nome do livro. Ana Maria, eu vou te falar uma coisa. Você tem um traço modernista completo aí, diria, mas nosso querido Mário de Andrade. Você é um Ascenso Ferreira do século XXI. Você faz tudo que um poeta moderno tem que ter. Abandona a rima, a coisa posta aos eurocêntricos da vida. Você constrói, como a revista Pau Brasil, na época, bem dizia, é uma autofagia, né? Segundo o Oswald de Andrade. Você traz a modernidade das vanguardas e constrói dentro da sua realidade, né? A realidade do Brasil e a realidade do agreste pernambucano. Né? Lá sempre fazia caquimbó, xenhenhen, xenhenhen, timbó, né? Tá tudo É, aí. O estandarte de beleza também tá tudo aí. Parabéns, parabéns, muito é bom. aí por isso que quando as pessoas. Eu percebi referências de Chicó, de Ariano Suassuna, né? Do Armorial, né? Você, É, obviamente, passou por Josué de Castro, que inclusive é nosso homenageado da Bienal, né? É interessantíssimo, muito legal. eu sou, Você, eu sou uma pessoa que eu tenho os hiperfocos, né? Então, sempre fui muito focada na literatura regional. Então, a literatura regional ela é muito forte na minha poesia. Essa referência, eu falo muito da geografia, né? Que desde criança eu digo que eu sou geógrafa, né? Assim, quando eu entrei no curso, eu percebi, não, eu tinha que fazer geografia, mas boa, não para ser, mas para exercer a profissão enquanto professora de geografia ou estar em algum é, setor público, né, como técnica, né, enquanto geógrafa, mas fazer geografia era como se fosse uma necessidade para mim me tornar escritora, né? né? Não Porque à para toa, falar da minha terra tinha que ter algum conhecimento de geografia, né? o Guimarães Rosa, né? Você Coveria, Não, tinha Guimarães Rosa para mim ele é um geógrafo. um geógrafo maravilhoso. O geógrafo da língua, da linguagem, Ele cria, né, uma linguagem. ele é um português de Guimarães, de Rosa, Guimarães de Rosa. Tem pessoas que falam assim, que tem dificuldade de ler, né? Aí eu digo, eu não tenho não, porque é muito próxima da linguagem do povo do interior, né? Do sertanejo. E eu morei, né, nessa região. Então, para mim, assim, era como se tivesse ouvindo meu pai relatando as histórias, né? Que ele contava muito de forma oral.
E ler Guimarães me levou, né, à minha própria origem, né? Eu disse, não, isso aí sou eu, é minha família, né? Eu acho que, inclusive, eu não sei se você tá por dentro, né? Mas assim, tem outro geógrafo, né, atualmente, Itamar Vieira Júnior, que ele é do Ceará e ele fala da origem camponesa, né, da realidade lá da Chapada Diamantina. E para você ver, né, que quem hoje está mais vendendo livro no Brasil é uma pessoa que está falando sobre a realidade agrária, né? Brasileira. Então, e ele está sendo traduzido para outras línguas, porque ele traz, né, o sertão baiano ali, a região da Chapada Diamantina, com uma particularidade, como o Guimarães fez, como Euclides da Cunha fez, né? Graciliano Ramos, porque é trazer, né, a essência do povo brasileiro, da nossa história. E eu acho que a literatura está muito carente, assim, desse tipo de literatura, né? Está muito Da urbano, origem mesmo, né? Que vá para a origem. está muito urbana, né? É, muito urbana, que, inclusive, eu sempre vi muito isso também na própria ciência, né? Na própria academia, focando muito a indústria, a questão do comércio, né? O urbano em si. E a gente sabe que nossa origem ela é muito rural, né? O Brasil, praticamente a urbanização no Brasil não existe, né? Praticamente, assim. Infelizmente, a gente tem uma estrutura ainda onde o, quem segura a economia nacional ainda é a agricultura, né? A exploração de commodities, né? É o que emperra, né? O desenvolvimento. Né? Porque a gente vende a commodity barato, ele é transformada nos grandes centros e é vendido carinho. Por exemplo, eu descobri, estava lendo um artigo uma vez, que o maior exportador de café do grão já é a Alemanha, e lá não tem um pé de café, porque eles compram as commodities aqui da Colômbia, basicamente, e lá vendem para a Itália já o café, e nós, brasileiros, tomamos praticamente a borda do café, café de qualidade. Não, Para você ver, né? aí chega lá, você vai num café da França, ali, tá, Milão, né? Então, que café maravilhoso. É brasileiro, é colombiano, É, né? Por quê? Falta essa fixação e a cadeia toda ser feita no local, né? Não é só distribuir terra, é é. distribuir também o progresso, enquanto o progresso não baseado no progresso em si mesmo, né? Mas progresso do homem, dando educação, dando emprego, estabilizando a família, dando condições a você de ser realmente morador. Realmente o Brasil ele tem uma condição ainda de semicolônia, né? Então, nunca se desenvolveu uma indústria, né, interligado à nossa própria economia, né, nacional. Não existe um Brasil independente, né? Então, isso gerou, né, desde 1500, muita pobreza, né, para o povo brasileiro, né? Então, e a gente não tem uma indústria, a nossa indústria não é nem semifaturada, né? Então, realmente é uma questão bem séria, né? E assim, a gente precisa muito, né, trazer isso, essa realidade na literatura, essa realidade e assim incentivar também, né, a leitura, porque é uma coisa que eu lembro que quando eu estou assim na rua, né, divulgando
os meus livros, as pessoas, muitas delas falam assim, eu não leio nada, assim, eu não consigo ler um livro durante um ano, né? Eu disse, poxa, aí realmente você percebe a necessidade, né? Do incentivo à leitura, à escrita, o acesso ao conhecimento, né? Fizeram uma pesquisa até com brasileiro, uma boa parte, uma maioria, eles nunca leram um livro integralmente, né, na vida. Então. E assim, é uma coisa que deveria ser estimulada desde criança, né? Eu fiz, sei lá, o cara vai para a academia, para a universidade, é devido ao ofício ler uma obra ou uma referencial, mas o cidadão comum É. acaba, cara que nasce, vive, morre, não vai um teatro. Não vai um teatro, presta muito. Não, eu não estou falando em entretenimento, não. Estou falando em acesso à cultura, acesso a uma realidade que ele pode desabrochar algum sentimento, né, racional de apreciação estética, né, de apreciação do que se faz. Né? Assim, Inclusive, eu não, é assim, o contato que eu tô tendo com as pessoas nas ruas, tem pessoas que falam assim, nossa, eu nunca vi uma escritora aqui no Recife, tipo, divulgando seu trabalho na rua. Então tem gente que fica, senta aí, vamos conversar, tipo assim, fica na maior admiração. Então você vê que realmente existe uma carência muito grande. E quando eu falo assim, né, que eu moro aqui no bairro de Cavaleiro, né, em Jaboatão, às vezes eu tô na parada, aí eu falo, eu sou escritora, a pessoa olha assim para mim, escritora? Tipo assim, é algo muito longe da realidade das pessoas. As pessoas, não, eu já conheci médicos que moram aqui, advogados, engenheiro, mas escritor, não conheço. Então, porque as pessoas têm aquela visão também do escritor, do artista que está lá escrevendo, que é incomunicável. ele está morto, para muita gente o Chico é morto. Eu estava em Campina Grande e no condomínio que eu estava lá, aí o filho da recepcionista estava lá, aí ela me conhecia há muito tempo, ela disse, ó filho, nós era escritor. O senhor é escritor? Eu nunca vi um escritor. Nunca vi um escritor. Aí você vê, gente, como assim? Olha, para você ter noção, um escritor que eu conheci, assim, que é da mesma geração que a minha, tem quase a mesma idade minha, ele também é da geografia e ele já está no terceiro livro. E, inclusive, ele já foi finalista do Jabuti na categoria infanto-juvenil. E ele era uma referência assim para mim, né, concreta, de que eu conhecia alguém da minha geração que também era escritor. Até eu começar a entrar na literatura, eu também era muito distante. Escritores, para mim, era o professor que tinha livro, que tinha a dissertação ou a tese virou um livro, né? Ou geógrafos, assim, que era mais conhecido nacionalmente, que eu via nos congressos, mas, assim, escritor, tipo assim, de literatura, de romance, né, que tá mais relacionado à subjetividade, né, do ser humano, da humanidade, realmente eu só fui ter esse contato em 2017, a partir do momento que eu conhecia Igor Mendes, né? Então, até para mim, enquanto escritora, foi muito tardio o meu contato com escritores. É claro que agora o meu contato é muito maior, porque eu estou dentro de grupo de escritores, eu estou indo para feiras literárias, né? Eu participei já de duas feiras
da letra e a voz, né, aqui no Recife. Então, de alguma forma, eu estou vendo, né, os escritores, de fato, né? E é totalmente diferente, assim, mas realmente, para a maior parte da população, é como se a gente fosse pessoas muito distantes, né? Inclusive, no meu meio, eu gerei muito impacto, né? Porque não, assim, tem outra pessoa da minha turma que também é escritor. Mas assim, eu falo do meu meio, né? Porque eu vim de uma origem muito humilde, né? Eu vim de origem camponesa, então as pessoas não estavam acostumadas com alguém lá de São Caetano virar uma escritora, né? Assim, então gerou muito impacto o meu primeiro livro, assim, todo mundo ficou querendo comprar para entender o que era esse mundo de Maria, né? A partir de agora, escritora. além de rico, inacessível, né? Por exemplo, eu dei sorte, porque eu entrei na União Brasileira de Escritores em 2015. Então, eu conheci Alexandre Santos, que nós conversamos na festa, é um grande romancista, que está lançando também lá, vários papos, alguns poetas. E aí eu conheci um amigo comum nosso lá, que me levou acho que umas duas vezes, eu bati uns três, quatro papos, com Ariano Suassuna. Poxa, Ariano é figura Aí espetacular. eu estava aqui na Gana, e aí tinha um senhor lá, não, porque Ariano tem muita anos. Ariano é assim não, rapaz. Alguma coisa que eu escolhi que eu falei papo. Você sabe que Ariano é um paraibano? Eu bati uns papos lá na rua do Chapão com ele. O cara quase caiu para trás. Como é, vai querer, sem querer ser assim, mas você conheceu o escritor como Raimundo Carreiro, que eu também conheço, a partir da convidei, inclusive, a Raimundo a participar de um grupo que a gente fazia um sarau lá na Biblioteca de Casa Amarela, Ariano, e alguns outros aí e tal. E parece um mundo inacessível, claro. E eu fico É. pensando, como é que pode uma pessoa Assim, parece ser pessoas inacessíveis, porque assim, você olha, você entra na internet, vê uma entrevista de Ariano Suassuna, ele falando, para mim, ele tá tão próximo do povo, assim, ele fala de um jeito tão acessível, que assim, caramba, eu acho que a gente vai precisar, a humanidade tem que produzir, né, novos escritores dessa forma, né, que se conecta, né, com o povo de uma forma tão direta, né, e as pessoas não têm acesso. Eu acho que ele só ficou mais famoso depois do filme, né, do Auto da Compadecida, assim, eu acho que todo brasileiro sabe quem é Chicó e João Grilo, assim, se você perguntar, todo mundo conhece. Mas, assim, ainda falta mais trazer essa pessoa e dizer, olha, quem escreveu o Auto da Compadecida foi um escritor. Quem escreve novelas é um escritor, né? Quem escreve a maior parte dos filmes são escritores, né? Então, acho que falta mais, assim, as pessoas entenderem esse mundo para poder valorizar, né? E assim, se sentir também dentro daquela história, dentro daquela poesia, né? Daquela crônica. Então, acho que tá faltando alguma coisa, né? você fala muito. Ó, a gente quer ouvir mais outro poema seu. Quer Outro ouvir? poema? É claro, estamos batendo uma prosa, né? E essa prosa está encaminhando bastante poeticamente. Uma prosa muito É, poética. eu gosto de falar, de ler as. Tem umas poesias que elas são bem longas aqui. Eu vou ler outra que é Eu e o Agreste da Gitirana. Pronto, Essa olha aí. Vem tratar do assunto mesmo da Ziquirana, né? Que é o nosso foco. Leia aí, querida. Como é o nome? Qual é o título? Eu e o Agreste da Gitirana.
Fiquei por muito tempo procurando por um significado do meu nome. Implicância de menina. Paciência, a minha mãe dizia, para as minhas perguntas de cientista. A minha mãe dizia: estuda, Maria. Coitada, ela não imaginava que seria tanto. Ah, agora tem que aguentar. Não consigo fazer outra coisa. Nem ligo mais para o que o povo diz. O drupo olhar da menina, de cientista poetisa, acho que herdei dos meus antepassados. Povo sofrido e gente telúrica daqui do meu agreste Pernambuco, que fica encravado no, que fica encravado no semiárido nordestino. Ah, a curiosidade sempre foi uma marca, a teimosia, o detalhe, traços persistentes. Eu chego e digo logo. Desde pequena tinha argumentação para tudo. Nasceu uma provocadora sem arrudeio. Eu sou Maria. Na verdade, agora aprendi que precisamos sempre fazer o nosso nome, redizer e esvoejar. Não espere isso acontecer, apenas faça. Penso como um rio. Eu gosto dos rios profundos. Sabe qual é o meu preferido? O Rio São Francisco. Guimarães Rosa dizia: o Rio São Francisco é profundo como o sofrimento dos homens. Pois bem, é desse que eu gosto. Coragem, a vida nos ensina. Nasci na terra dos rios secos e salgados, de superfície rasa e de terra batida. Como seu povo vive sincero. Digo uma coisa: a Serra da Queimada é exuberante. Ah, no inverno, a névoa branca no topo é uma poesia de inverno. Sempre fiquei me perguntando, oxe, como aquilo é possível? Que beleza esplêndida de interior. Eu digo sem arrodeio, a geografia se faz no dia a dia. No Agreste ela é viva e presente. Eu a escolhi como ciência preferida. Criei o raciocínio geográfico ainda criança. Assim me fiz geógrafo. Agora digo mais. Fechei-me no meio da caatinga. Criei o meu próprio mundo. E ele começa lá no agreste quente e seco, do meu Pernambuco imortal, a Roma dos bravos guerreiros. Sem arrodeio, digo logo, o meu mundo é encantado. Ou, sim, tinha que ser um escape da realidade, que parece às vezes ser cruel. Isso me possibilitou criar uma personagem preferida. Adivinha quem é? Eu mesma. A necessidade de afirmar-se como protagonista, a busca pela superação, uma filha do Agreste, autêntica, reluzente e reluziente, como a caatinga, antes de tudo, forte. Eu assim me fiz, com o brilho de sempre, uma interiorana do agreste da Gitirana. Não queira mudar o meu ensejo. Abra o sendeiro para a nova literata. Deixe meu verso ecoar. Ah, que maravilha. Muito bom, muito legal. Eu vou parafrasear o poeta João Cabral de Melo Neto, quando ele mostra o Severina, tu és Severino nessa vida Severina, tu és Maria nessa vida de Maria. Né? Parabéns. Você fala com propriedade. E eu acho que o escultor, o poeta, o poetista, no caso, a escritora, ele tem que escrever verdade. Se através de metáforas, de um discurso objetivo, racional, prosa poética, romance, mas a verdade tem que permear todo esse introito, prólogo,
conteúdo e epílogo que é a vida, o que está contido na vida. Mas, Maria, eu queria fazer uma pergunta para você me responder e responder a nosso público. O que você gostaria de que eu tivesse me perguntado e que esse entrevistador não me perguntou? Qual a pergunta que você queria ter ouvido que eu não perguntei? E, por favor, formule a pergunta e nos resolva esse mistério que, infelizmente, não pude comunicar para você. O que é que você Uma queria que pergunta que eu queria que alguém me fizesse. esse entrevistador aqui desse local para ser feito não pôde falar ou responder? E agora você tem a liberdade de formular, né? E responder. Bom, assim, geralmente as pessoas sempre perguntam coisas muito parecidas, né, numa entrevista. É, mas o que eu gosto de responder é, acho que como o quanto a escrita ela é importante na minha vida, assim, no meu processo de, de me ver enquanto sujeito, enquanto mulher, né, enquanto filha de camponês. Eu acho que isso é algo assim que eu sempre gostaria que alguém me perguntasse, né? Assim, o Faço quanto. minhas as suas palavras, faço minhas as suas palavras e quero que você responda. Porque a escrita, ela me transformou, né? Assim, inclusive, eu acho que a escrita me salvou de um processo muito doloroso que quando eu imaginava que a partir do momento que eu fosse falar de um segredo que eu carregava há 20 anos, minha vida poderia se acabar, né? A partir dessa revelação. E foi com a escrita que eu disse, eu tenho a única coisa que eu posso expressar o que eu estou sentindo, a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento, a incompreensão, por que aconteceu dessa forma, né? Os meus comportamentos. E assim, eu simplesmente eu disse assim, eu vou escrever, porque é o que eu consigo fazer nesse momento. E apesar de ser um momento muito duro, né? Você ter a consciência para si mesma que você tinha transtornos, né? Que você precisava de tratamento, precisava de ajuda profissional. E a escrita, ela me possibilitou a eu conseguir me expressar aquilo que eu via das coisas, do mundo, do indivíduo, da sociedade. E ela me coloca no posto que eu estou hoje, né? Nessa condição, nessa clareza, né? E eu disse assim, ela nunca me abandonou, né? Nesse período todo. E foi através da escrita que eu cheguei no autismo, né? Então, falar disso para mim é algo muito muito forte porque traz muitas simbologias e de alguma forma vai trazer minha obra, né? Minha obra é carregada, né? De alguma forma por esse processo, né? Muito obrigado por sua resposta. Eu vou lhe confidenciar uma coisa. O, esse entrevistador não fez essa pergunta específica.
mas você, durante todo o programa, toda entrevista, falou e respondeu com o seu relato, a sua verdade. Você, você vai, depois da playlist lá, você vai ver. Toda a entrevista você respondeu. E apenas eu não fiz. Você é entrevistadora fantástica. Você respondeu durante todo esse relato seu aí, isso que você agora formulou especificamente como uma pergunta que você queria que tivesse feito. Você responde essa pergunta com a sua vivência escrita, com sua, assim, com sua racionalidade e até com o seu subjetivo também. Maria, muito, muito bom. Maria, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena. Eu também estou aqui, né? Poxa, eu tenho que continuar aqui bem mais. E aqui quem manda, como já foi dito, quem manda é o entrevistado. Então, eu vou já me despedindo do público assistente. Olha, não percam, compartilhem com outras contatos. Entrevista maravilhosa com a Maria de Mello, que estará na plataforma de lançamento dia 8 de outubro, às 11 horas. Imperdível. Vamos lá ver, ouvir o regionalismo universal de Maria de Mello. E, despedindo assim, eu passo a palavra para Maria, e Maria vai fazer suas considerações finais, agradecendo ao ambiente de todos, agradecendo a Maria por ter concedido essa entrevista muito bacana, de verdade, porque você está contribuindo muito para as pessoas, de alguma forma, e que são muitas das formas de preconceito que a gente está tendo que combater muito, né? E de relacionar a sua identidade, tanto emocional quanto de nascimento daquela localidade, né? E essa perspectiva toda. Uma vez eu editei um livro, essa editora de livro, eu sou editor da editora de Moinho, que também faz parte da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, e eu editei um livro, uma vez, de um poeta, que o título, você também já tocou nele, sem querer e sem saber, que o título do livro era A Poesia Salva a Alma. Salva mesmo. Mais do que a vida temporária, efêmera, a poesia, a literatura, compreende como literatura, salva a alma. Obrigado, Maria, pela entrevista, e você faça aí suas considerações. Bom, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai nos assistir depois, foi um prazer enorme. Para mim sempre é muito bom falar um pouquinho da minha história, do que eu aprendi, né, nesse processo, do que eu já escrevi, do que eu estou escrevendo. E para mim é uma honra muito grande trazer, né, o meu interior no meu Agreste, e mostrar para as pessoas, né? Eu convido a todos a ir para a Bienal, né, prestigiar os escritores, principalmente os escritores que estão começando, né, os escritores independentes. E eu sou uma escritora, eu falo que eu sou uma escritora contemporânea, né, que trago as pautas, principalmente as pautas que estão em evidência, né, atualmente. Violência sexual, transtorno do espectro autista, né? Então, a questão da terra, né, que é uma questão muito cara, né, ao povo brasileiro. E, de alguma forma, eu tento trazer o que eu sei muito próximo do povo, né? Eu sempre ensino a ciência, eu dizer que eu era
Eu gosto da rua, eu gosto de apresentar meu trabalho a pessoas que eu nunca vi na minha vida para ver o impacto que elas vão ter. E isso me deixa viva enquanto ser humano. Eu acredito que realmente a poesia salva a alma. Eu acho que a partir do momento que você para, você escuta, você lê algo poético, você pode se conectar, né, com seu próprio emocional, né, coisa que um texto mais objetivo, mais racional, muitas vezes não nos dá, né, essa aproximação com nós mesmos. Então, apesar que na ciência as pessoas falavam que eu era muito romântica, muito apaixonada, né? E que eu tinha que ir para a literatura mesmo. Que eu entrava na pesquisa com tudo, com cabeça, com coração, com tudo, né? Eu disse, não tem como você fazer ciência sem, sem partir de uma classe, sem tinha uma posição política, tem uma concepção teórica, filosófica por trás, né? Hegel falava que a, as grandes coisas é conquistada com grandes paixões. Vê, um teórico, né, da filosofia, né, do campo filosófico da Idade Moderna, falando isso. Aí eu disse, se Hegel está falando isso, dizer que pode defender mesmo, né, os ideais com paixões, né? Eu acho que as grandes descobertas da ciência não foram descobertas por alguém que não era apaixonado pelo que estava investigando, né? Então, muitas vezes eu penso que a gente separa demais as coisas. Para mim tem que ser tudo junto. A gente temos várias versões dentro de uma pessoa só, né? E eu acho que é isso o meu recado. Eu agradeço muito. Sempre é um prazer enorme levar a minha poesia, né? E o conhecimento que eu tenho para as pessoas, né? Agradecido, Maria. Gente amiga, até a próxima. Até.